Nós estamos recebendo um dos atletas guaraenses de maior destaque nacional, né? Um jogador que teve uma carreira vitoriosa no basquete. Eu digo teve porque ele está acabando de tá anunciando o encerramento da carreira. E um fato importante é que o Arthur é um guaraense que nasceu na cidade, quer dizer, um genuinamente guaraense. Seja bem-vindo, Arthur Belchior. Bom dia a todos, muito obrigado aí pelo convite. Como você falou, é um orgulho para mim ser do Guará, ser de Brasília e representar o basquete brasileiro aí no nível nacional e até internacional. Tá, então você nasceu realmente em Brasília e no Guará, é isso? Isso, nasci na QE19 do Guará e fui criado aqui até meus 18 anos, quando fui jogar em São Paulo já para seguir minha carreira, né? Porque aqui em Brasília o basquete ainda não era tão desenvolvido como o de São Paulo na época. Eu fui para São Paulo, me profissionalizei lá e voltei para cá em 2006. Onde você jogou em São Paulo? Eu joguei nos clubes do Continental Parque Clube e no Coque Ribeirão Preto. Você não jogou no exterior, né? Só no Brasil? Só no Brasil. Ah, tá. E você teve uma passagem também pela seleção, aliás, jogou bastante tempo na seleção brasileira. Isso, joguei por quase 8 anos aí na seleção brasileira, disputei sul-americanos, pan-americanos e vários torneios internacionais aí de grande expressão aí no basquete mundial. Nesse período, que títulos que você conquistou com a seleção brasileira? Eu fui campeão sul-americano 3 vezes, fui campeão da Copa Tuto Machan, fui campeão do Super Four que teve na Argentina. Então foram torneios assim de expressões legais assim que deram visibilidade para maiores conquistas aqui no Brasil também. Tá, você está encerrando a carreira com 40 anos, não é isso? Exato, 40 anos. Essa é uma idade... no futebol, por exemplo, é raro você ter jogador nessa faixa. No basquete também é assim? É mais raro, né? Acho que a idade média mais ou menos que o povo encerra a carreira com 34, 35 anos. Eu passei um pouco disso daí, mas foi por um motivo bom, sempre gostei, sempre me cuidei também da minha saúde. Estava jogando aqui em Brasília, que é um facilitador muito grande, então isso culminou aí de eu conseguir jogar até mais tempo. Você estava jogando em Brasília onde? No Basquete Brasília. No Basquete Brasília. E você está fininho ainda, está em forma, Pedro. Por que você está encerrando a carreira, mesmo que seja nessa idade? O basquete foi um ciclo importante para minha vida, mas tudo tem um começo, né? Um meio, um auge ali, um fim. E eu já estava me preparando psicologicamente para isso, financeiramente, para esse período. Então acho que culminou de um tempo certo aí, de um período certo. Acho que até uma idade acima da média de que todos param, que a maioria para. Então estou bem tranquilo em relação a isso. Acho que eu cumpri aí o que é minha missão, que era dar meu máximo aí no esporte que eu escolhi, na modalidade que eu escolhi, então estou feliz e leve com essa decisão. Além de você, no basquete, quem de Brasília também se destacou nacionalmente? A Brasília sempre teve grandes nomes nacionalmente, né? Acho que um dos maiores aí, se não for o maior, é o Pipoca, né? Que foi campeão pan-americano aí, em cima do Dream Team, então acho que ele é o grande gerente aí dessa galera aí que veio acompanhando ele atrás, o grande mentor aí para todo mundo aí da minha geração e da geração mais nova. Como é que tá o basquete Brasília hoje, Arthur? O basquete Brasília já teve em condições melhores, até por conta de patrocínios, né? Hoje a gente não tem os patrocínios que a gente teve nos momentos do auge do time, né? Que foi em 2006 até 2012, mais ou menos ali. Mas é uma reconstrução, né? Acho que eles passaram por umas mudanças muito drásticas aí de patrocínio, de direção. Então tá tendo essa retomada, essa mudança, esse novo ciclo que tá se recomeçando aí. Então acho que todo mundo sabe que demora um tempo, não é tão rápido assim esse recomeço, mas acho que logo o Brasília vai voltar ao lugar onde ele sempre esteve, que era nos top 3 aí do basquete nacional. Como é que tá o basquete de Brasília no ranking nacional?
Assim, nessas últimas competições, os dois times de Brasília não foram muito bens, porém... Os dois times são... O Brasília, Basquete Brasília, o Brasília Basquete e o Cerrado Basquete. Então, os dois times não têm ido muito bem, justamente por conta de patrocinadores, de incentivos. Hoje a gente só conta praticamente com o BRB, né, que é o patrocinador master aí dos dois times. E é isso, acho que os dois times, o Cerrado está começando, né, uma história, o Brasília está recomeçando também, que já teve um basquete, aí mudou diretoria, mudou praticamente tudo, agora já estão voltando ao novo ciclo aí, querendo também voltar aos tempos glórios aí do basquete de Brasília. Mas a gente sabe que não é da noite pro dia, o trabalho é sempre árduo e duro e vamos seguir. Tá, mas você está deixando a carreira profissional, mas você não está deixando o basquete, né? Não, tô não. Até porque eu tenho já minhas escolinhas de basquete, já que eu já estava com ela há bastante tempo, eu já tenho outras coisas assim, então alguns pensamentos, algumas ideias em ficar ainda dentro do basquete, algumas áreas específicas, então a gente nunca quer deixar todo aprendizado que eu tive de mais de 20 anos de carreira deixar esquecido, né? Eu quero sempre estar mantendo essa questão aí dentro do basquete, dentro da minha escolinha e fora da minha escolinha também, no basquete profissional, ali na categoria de base, enfim. Onde é que são suas escolinhas? Hoje eu tenho 4 unidades. Eu tenho uma unidade no Guará, que é no Rogacionista, uma unidade no Coque Sudoeste, uma unidade no Jardim Botânico e uma unidade na Asa Sul. Para que idade? A gente funciona lá de 6 a 17 anos, então criança de 6 e adolescentes até 17 anos. Então a gente abrange toda essa idade aí para a formação dessas crianças e jovens aí de Brasília, do Guará e de Brasília. Você participa diretamente dos treinamentos? Eu não sou professor, né? Até porque eu não posso dar aula devido a não ter o CREF, que é a carteirinha que você é formado em Educação Física, porque eu não sou formado em Educação Física, eu sou só atleta profissional. Mas eu participo diretamente tanto na criação de metodologia, quanto no dia a dia mesmo ali, de alguns toques com os alunos, alguma parte que precisa mais até desse aval técnico de uma pessoa que viveu isso daí por mais de 30 anos, então eu tenho sempre esse encontro aí, essa parte bem forte dentro da minha escolinha. Para que idade? 6 a 17 anos. 6 a 17 anos. Nesse período, você já, das suas escolas, há quanto tempo tem a escolinha? A unidade do Guará, que é um pouco mais antiga, ela já tem acho que 9, 8 anos aí, só que a gente sempre pegou crianças, né? Hoje essas crianças, e a primeira turma a gente pegou com 15, menino de 14, 15 anos. Então a gente já pegou uma idade assim que já é um pouco mais avançada. Mas a gente hoje já revela vários jogadores da categoria de base aí, que já são campeões de estados pelo estado, pelo Distrito Federal. Já estão se despontando aí nas categorias de base, tanto nacionalmente quanto aqui dentro. Então é um trabalho bem legal aí que vem dando os frutos e vai dar muito mais. Arthur, no futebol, geralmente os pais colocam as crianças nas escolinhas já na perspectiva de torná-lo profissional, sempre com sonho. Porque o futebol ainda é um grande eldorado, né? Rende muito dinheiro. No basquete, nem tanto. O que motiva os pais e essas crianças a aprenderem a participar do basquete? Porque acho que tem essa falsa ilusão de que o esporte é só para virar profissional, né? Acho que isso é um erro totalmente importante aí, que pais, as pessoas acham que o esporte só dá certo para quem virar profissional. Muito pelo contrário, acho que o esporte abrange muito mais 4 linhas, né? Acho que você pega uma criança hoje que está inserida no esporte, que começa no esporte desde cedo e vai até, 16, 17 anos e depois vai estudar, fazer sua faculdade, seguir sua vida fora do basquete. Eles têm todos os princípios de vida que às vezes eles demoram ali uns 10 anos para aprender. Então compromisso, trabalho em equipe, saber que as coisas não giram em torno dele, que tem um trabalho a mais disso, respeitar sempre a hierarquia. Tem as pessoas mais velhas, tem os técnicos mais velhos, que isso eles vão sentir com o chefe. Já aprende sobre liderança, porque normalmente tem o nosso ambiente infantil ali, adolescente, a gente já começa a incentivar essa parte de liderança deles. Então, assim, eu confesso que o basquete, o esporte coletivo, assim, principalmente do basquete, o profissionalismo é só um detalhe. Ótimo.
Bom, voltando ao Guará, seus tempos de Guará, o que você lembra da sua infância? Você morou onde no Guará? Na 19. Sempre morou lá? Sempre morei naquela 19. Criado lá? Foi. Naquela 19. Como é que foi sua infância no Guará? Era muito boa, né? Eu sou de 82, né? Uma época ainda que podia ficar bastante na rua, que não era tão perigoso. Então a gente brincava muito na rua, a gente jogava muita bola, jogava basquete. É uma pena que acho que uma coisa que eu sinto que desde daquela época para hoje é que a gente ainda não tem muita estrutura de quadras esportivas para o basquete, né? Eu vejo muitas tabelas quebradas, a gente ainda vê muita falta de incentivo, assim, de estrutura para essa criançada ainda continuar jogando basquete aqui no Guará. Mas acho que tá mudando, acho que já tem algumas coisas aí que estão melhorando. E eu torço para que todas as quadras de praças aí, de quadras do DF, do Guará, enfim, ter uma tabelinha de basquete, ter um golzinho legal, arrumadinho, para as crianças sempre manterem no esporte. Você começou lá, né, a praticar basquete na Praça da 19? Não tinha, nunca teve tabela lá. Ah, não tinha? Nunca teve tabela, até hoje não tem, então eu não comecei lá, eu comecei na minha escola, a brincar na minha escola e fui pro clube, né, que era onde que tinha mais estrutura, assim, para manter esse basquete um pouco, teoricamente, um pouco mais sério. O que te levou ao basquete? Tinha alguém na família ou... Não, eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de competir, eu sempre gostei de estar inserido ali no meio da galera ali para jogar, eu sempre era aquele cara que chamava todo mundo nas casas, vamos jogar futebol, vamos jogar basquete, vamos brincar, sempre gostava dessas coisas de competição, de esporte, então eu fui crescendo muito cedo, acabou que eu sempre joguei muito vôlei e basquete, que eram as duas modalidades que eu levava mais vantagem por conta da altura. E o basquete eu comecei a gostar mais e segui a carreira aí até hoje. Tá. Qual a sua altura? 1,95. Tá. Pro basquete é uma altura... É uma altura boa. Hoje a parte física do esporte em todas as modalidades vem crescendo muito, né? Os jogadores estão ficando muito mais altos, muito mais ágeis, muito mais velozes. Então por isso que eu acho que a minha altura já não é tão alta como era quando eu comecei. Ah, tá ótimo. Você tem filhos, né? Tenho 2 filhos. Qual a idade? 9 e 10 anos. E eles têm interesse, estão praticando? O meu filho joga na minha escolinha, já foi campeão sub-10 ano passado aí, junto com a nossa escola. E ele é muito empolgado, quer virar jogador profissional também. Então. Já minha filha já gosta de outras coisas, de ginástica, de dança. Então nós temos perspectiva de ter outro guaraense aí de destaque no basquete. Tomara, acho que é o interesse muito dele, eu vou incentivar até onde ele quiser ir, né? Acho que nem eu falo, independente se ele virar profissional ou não, acho que ele estar inserido no meio do esporte ele é muito importante para ele também. Ok. Obrigado, Arthur. Valeu, galera, até mais, obrigado.